E usa da palavra nesse momento o diretor executivo do Instituto Procidade Futura, senhor Frank Barroso. Boa noite a todos presentes, jovens, mulheres e homens, né, que estão inscritos nesse curso, também os que estão partindo na palestra. Boa noite a todos os componentes da mesa. E quero saudar toda a mesa em nome, saudar o professor Gabriel Palafox, em nome dele, saudar toda a mesa, né? E queria dizer que é uma grande satisfação para nós a realização desse curso de formação de lideranças de políticas urbanas, um projeto que a gente começou a gestar em 2006, uma proposta que eu conversei com o professor Gabriel, que é o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, do Instituto Pro Cidade Futura, que é o articulador do movimento Cidade Futura, que luta por cidades sustentáveis e com gestão democrática. E com isso vamos realizar esse primeiro curso de formação de lideranças de políticas urbanas, né, aqui do Triângulo Mineiro. E a gente fez uma pesquisa no Brasil inteiro para tentar elaborar o melhor conteúdo na perspectiva de promoção, né, de capacitação de pessoas para a gestão participativa nas cidades. Eu queria, nesse momento, agradecer muito, né, o professor Gabriel, que deu valor a essa proposta, que nos incentivou, né, que é uma proposta que nasce de uma perspectiva da cidade educadora, por isso que chama o programa Cidade Educadora, que dentro desse programa tem outras ações que a gente vem fazendo na Cidade Futura, na perspectiva de uma elevação cultural das classes populares, que é também, por outro lado, articular os intelectuais, as pessoas, né, que fazem algum curso superior, no sentido de que essas pessoas sejam intelectuais orgânicos a favor, né, da cidadania, da promoção da cidadania. E com relação ao que a gente fala cidade educadora, a gente coloca a perspectiva de que todos os espaços da cidade, tanto os espaços públicos, né, espaços públicos, eu falo praças, as manifestações culturais, as escolas, as outras instituições públicas, sejam todas utilizadas para a promoção da cidadania, uma formação e capacitação das pessoas, da população, para o exercício pleno da cidadania. E de forma que essas pessoas possam ocupar os espaços públicos e promover a gestão participativa. Hoje nós temos vários instrumentos institucionais. Por exemplo, agora nós estamos comemorando 20 anos da Constituição Federal. Temos o Estatuto da Cidade, que foi promulgado em 2001, e agora está no 7º ano, né? A gente tem uma série de instrumentos também, na Lei Orgânica Municipal de Uberlândia, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, então são uma série de instrumentos que a população tem e que a gente percebe que falta uma capacitação para que as pessoas possam realmente usufruir, né, de todos os instrumentos e usá-los com eficiência em prol, né, dos direitos da comunidade. Com relação ao curso, eu vou passar algumas informações. A gente tinha previsto 50 vagas e deu 73 inscrições. A gente não fez nenhuma seleção, como tinha prometido, porque às vezes dá muita evasão. Mas, de qualquer forma, a gente tinha programado uma sala na UF, lá no bloco J, que era para 50 pessoas. Mudamos para o bloco 3Q, né, na sala 204 aos sábados, e às quarta e sexta-feira na sala 203. Porque a gente acha que, já que se tiver pessoas interessadas nesse curso, a gente podia ampliar um pouco mais e atender todos que estavam interessados. Tem mais algumas pessoas que estão interessadas, a gente também informa que amanhã, né, e até na próxima quarta-feira, de acordo com as pessoas que foram, se alguém desistir, nós vamos incluir outras pessoas, porque eu acho que até 70 pessoas a gente tem condições de ministrar aulas, né, de fazer um trabalho de formação que dê resultado.
E nós passamos a palavra nesse momento ao senhor Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Dr. Marcelo Ângelo Bonfim. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o coordenador desses trabalhos, o professor Gabriel, da Universidade Federal de Uberlândia, e o nosso Frank Barroso, esse grande companheiro que atua no Instituto Cidade Futura, cuidando de questões importantes para uma cidade. Bom, eu vou tentar fazer um resumo de 10 minutos, mais ou menos, da questão da gestão democrática da cidade e a participação popular em Uberlândia. E, de antemão, eu queria pedir desculpa a vocês, que eu não tenho, assim, todos os dados históricos. Também eu acho que o tempo não daria para relatar tudo. Mas, vou dar uma pincelada importante. E, mais recentemente, nós estamos, desde 2004, quando o Movimento Cidade Futura foi organizado, participando efetivamente desse processo e com alguns resultados positivos, né, que gerou, inclusive, aliás, resultou na minha participação no Conselho Estadual de Política, aliás, Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que é um processo que coletivo de várias entidades que participaram conosco das conferências da cidade aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e em Uberlândia, através do Fórum Uberlandense de Políticas Urbanas. Uma articulação que também conta com o apoio da Ação Urbana, que o Renato é coordenador, e do Fórum Mineiro de Reforma Urbana. Mas, se a gente for analisar a situação de Uberlândia, aí eu queria colocar assim, à luz da visão do filósofo italiano Antonio Gramsci, do qual ele originou, inclusive, o nome da nossa ONG, porque, quando eu coloquei Cidade Futura, na verdade, a gente fundou, nem estava pensando muito na questão da cidade. A gente pensava numa forma que o Gramsci, na época que ele ficou preso na ditadura do Mussolini, que chamava Cidade Socialista, Cidade Futura, e tinha uma revista que foi editada na Itália que chamava Cidade Futura, né? Aí a gente tinha colocado nessa perspectiva, só que a gente tinha um foco também na cidade, que eu, particularmente, tinha uma participação, quando eu morei em Brasília, no movimentos sociais, e fui aluno do Pompeu de Souza, que é jornalista, e foi senador, foi o autor do projeto de lei do Estatuto da Cidade. Então, a gente acompanhou todo esse processo de elaboração da lei, né, do Estatuto da Cidade, do movimento, de toda a discussão na época que o Fórum de Reforma Urbana, o Fórum Nacional, levou em frente, junto com o Movimento pela Moradia. Mas, eu falar na questão de Uberlândia, a gente vê que, na questão hegemônica do poder local, como ele é estabelecido, existe uma elite muito mais forte do que tem, por exemplo, em Belo Horizonte. Os movimentos sociais são mais fortes, que tem em São Paulo, Rio de Janeiro. A questão de Uberlândia é uma cidade do interior, que ainda tem todas as características de um grupo reduzido que consegue controlar o poder, e, por outro lado, você tem uma rede, segundo na teoria de Gramsci, né, dos aparelhos ideológicos do Estado, que essa sociedade civil, a sociedade política ampliada, que tem os sindicatos, né, as escolas, a igreja, e tem instituições que se diria democrática, né, do Estado de Direito, mas existe um forte controle de um grupo que mantém, né, a gente chama de grupo dominante, o poder, e ele se reproduz utilizando, inclusive, os meios mais modernos, né, de televisão, até a prática na escola, o controle político, através de coerção indireta nas instituições, controle dos servidores públicos. As pessoas em Uberlândia, muitas delas têm receio da participação por medo de algum tipo de represália. Eu digo
pessoas assim ligadas ao poder público, então pessoas mesmo que não têm ligação com o Estado, né, em termos de contrato de trabalho. Aí, mas, de qualquer forma, a gente tem, em Uberlândia, uma organização sindical relativamente considerável, porque temos aqui sindicato como da alimentação, o Sindicato Forte, Sindicato da Construção Civil, transporte, mas o transporte hoje é um sindicato que tem isso que a gente chama de peleguismo, né? O sindicato que faz o jogo do patrão. Mas, assim, esses sindicatos que têm estrutura, que poderia estar a serviço, por exemplo, o Sindicato Elétrico, que, historicamente, em São Paulo, Rio de Janeiro, ele em Brasília, por exemplo, ele sempre esteve ao lado da luta urbana, assessorando, participando do processo de luta pela gestão democrática da cidade, pelos direitos da cidadania. Esse sindicato de Uberlândia, eles se ligam muito nas questões imediatas da categoria deles e não tem assim dado um suporte aos movimentos sociais. Aí você tem na história de Uberlândia alguns momentos, por exemplo, que a gente lembra, inclusive eu particularmente conheci Uberlândia através desse processo, que foi o governo do Zaire Rezende em 1982, né? Ele ficou até 86, né, Abraão? Abraão lembra melhor. E tem até que ter um livro que chama Democracia Feita em Casa, que foi um relato das primeiras gestões participativas no Brasil após a ditadura militar. E ali tem, inclusive, a gestão do Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, né, a primeira. E depois dessas experiências, assim, logo dentro da ditadura militar ainda, porque a ditadura acabou depois da Constituição, para mim, né, de 1988. Mas essas experiências, inclusive ela estava em Uberlândia, a meu ver, ela não conseguiu consolidar uma mudança efetiva nessa estrutura de poder que permitisse, porque a gente chama de segundo Gramsci, criar uma guerra de posição efetiva dentro da hegemonia, né, que é a hegemonia do processo da classe dominante, que criasse realmente uma elevação cultural das classes populares, uma organização que pudesse romper realmente com essa forma dominante e autoritária da cidade. Aí depois, nesse segundo governo do Zaire Rezende, que houve a participação do PT, que se implantou o que se diz orçamento participativo, também eu considero que não houve assim, uma formação, uma ruptura que permitisse realmente fortalecimento efetivo da participação popular. É tanto que as cidades do Brasil, que historicamente, onde houve uma construção de participação popular concreta, a gente viu que, mesmo mudando o governo, a população estava organizada e conseguiu se mobilizar para manter os direitos que tinha de participação na definição do orçamento. Eu lembro até que em Lages, Santa Catarina, esqueci o nome do prefeito agora, acho que isso aqui é de Seu, acho que é alguma coisa assim de Seu. Ele perdeu a eleição por outro candidato do outro partido, mas que estava propondo uma participação melhor do que aquela que ele estava oferecendo. Então, a população votou pela a continuidade do processo participativo. Só que o Sul é outra história, né? Outro processo histórico de formação do povo, é muito diferente de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a gente não tem muita tradição de participação. Algumas cidades do Vale do Aço, a gente vê que tem mais organização popular e na região metropolitana. Aí, então, esse governo do Zaire Rezende II, para mim, foi um desastre, porque ele não conseguiu construir nenhum caminho concreto de participação popular e, ao mesmo tempo, queimou, desgastou umas propostas de orçamento participativo de gestão democrática. Tanto que um dos pecados, a meu ver, do governo do Zaire Rezende foi não ter feito a revisão do plano diretor local, não ter
construído um conselho da cidade, porque o estatuto da cidade já estava vigente nesse segundo governo. Então, eu estou colocando isso aqui porque eu não tenho, assim, nós não temos que defender assim, nenhuma dessas experiências que teve em Uberlândia ainda, porque nós precisamos construir um novo caminho de gestão democrática. E esse caminho não precisa de inventar nada. Nós precisamos apenas fazer cumprir o que nós temos de instrumento legítimo e legal estabelecido na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Uberlândia, que estabelece que o governo teria que fazer uma gestão participativa sempre ouvindo o povo. Temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também nos dá direito, por exemplo, de que a gente possa influir na elaboração do orçamento municipal. A gente percebe, por exemplo, quando tem uma audiência pública para discutir o orçamento do município, eles divulgam muito escondido, de forma escondida na televisão, mas mesmo se a gente for atrás, convidar as pessoas, não vai dar muita gente, não vai aparecer muita gente interessada em discutir a questão do orçamento, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela obriga a prestação de conta em 3 meses. Isso é feito em audiência pública, e a população não comparece. Mas, por outro lado, a gente sente que falta capacitação, falta que as pessoas conheçam como é que funciona o orçamento, porque ele é uma peça mesmo meio complexa e, a nosso ver, de difícil compreensão. E temos também o plano plurianual, que é onde define as políticas macro do governo nesses 4 anos, que a gente precisa também intervir, e aqui em Uberlândia a gente também percebe uma dificuldade de mobilização. Então, o que eu queria dizer é que as experiências, como teve do governo Zaire Rezende, que fez o orçamento participativo, não conseguiu criar o hábito da população da participação na gestão pública da cidade, por falta de divulgação, de formação e de um efetivo compromisso do governo, né, nessa questão. Mas a gente tem que ter esperança, porque a gente percebe que Uberlândia é uma cidade que tem uma estrutura de educação muito ampla, que aqui tem muita gente que hoje está estudando, por exemplo, temos pessoas fazendo curso de gestão pública, temos muita gente, principalmente as mulheres, que estão se formando em áreas humanas, áreas sociais, como serviço social, ciências sociais, filosofia. Essas pessoas elas têm um compromisso maior, às vezes, de enxergar a realidade e conhecer as leis. Então, e também eu tenho a esperança de que a gente consiga um processo de educação popular. Inclusive, o professor Gabriel Palafox, a gente conversa muito na UFO, no Fórum de Educação Popular, de Formação Continuada, lá, discutindo a criação da Universidade Popular. Que eu acredito que nós só teríamos participação efetiva com a capacitação e a educação. Por isso, nós criamos, aqui em Uberlândia, o programa Cidade Educadora, para, de todas as formas que a gente puder fazer eventos e ações, educar as pessoas. Nesse sentido, nós realizamos, inclusive, o movimento do Dia Sem Meu Carro, nós realizamos oficinas de mobilidade urbana. Na época do processo de discussão do plano diretor, nós fizemos seminários e oficinas de capacitação de lideranças populares para o plano diretor também. E, para concluir, a gente tem um saldo positivo recente, que no processo histórico de Uberlândia, o Renato falou da questão do Fórum Nacional de Reforma Urbana, o professor Falcão tinha colocado, Uberlândia nunca tinha sido inserido nessa luta nacional pela reforma urbana. Mesmo eu reconheço aqui o companheiro Abrão, que ele vai falar melhor sobre essa questão da organização dos movimentos populares em Uberlândia, a gente não tinha essa inserção na luta nacional pela reforma urbana de forma mais institucional, que eu falo, porque não tinha um fórum em Uberlândia, não tinha as entidades, tinha pessoas, como o professor Falcão, que participou da luta, eu tinha participado, o Abraão participou em São Paulo, mas não tinha uma articulação que fosse integrada. Aí, através da ONG Cidade Futura, nós começamos a participar. Mas depois, nós fizemos um seminário aqui na Câmara, em 2005, que uma das propostas que saiu desse seminário foi a criação
do Fórum Uberlandense de Políticas Urbanas. E esse fórum já participou, em 2006, da luta pelo direito à cidade, da Jornada Nacional pelo Direito à Cidade, e também em 2007. Este ano, por questão do processo eleitoral, a gente não pôde articular, mas também, a nível de Brasil, não houve realmente uma grande mobilização, agora em outubro, no Dia Nacional da Moradia, que a gente era comemorado junto ao Dia pelo Direito à Cidade. Então, o saldo recente é positivo e novas pessoas, por exemplo, né, foram se organizando na CMP, no Movimento Cidade Futura. Nós criamos a Associação do Usuário de Transporte também, que não existia. Então, eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir avançar muito aqui, tanto em Uberlândia como no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, na questão da gestão participativa. E a gente tem que ter essa luta não como uma questão ideológica, é uma questão de direito de cidadania mesmo, direito de cidadão que paga os seus impostos e que tem que participar da gestão pública, do orçamento, que vem do nosso dinheiro. Quando nós fazemos nossas compras, nós pagamos imposto. E pagamos também, quando trabalhamos, que é descontado de algumas pessoas, o imposto de renda. Pagamos IPTU também. Então, a gente precisa, nesse processo de formação, como esse curso de formação de lideranças, nós temos outro processo também que nós estamos propondo, que é a criação de comissões populares de moradores em cada bairro para discutir os problemas. Nós entendemos que, como Uberlândia tem, e como em todo o Brasil, associações de moradores que, em vez de servir para organizar a luta do bairro, acontece de o presidente, ou então a diretoria toda, está ligada a um político. E eu, particularmente, penso o seguinte: eu não concordo com nenhum tipo de aparelhamento, que seja de partido político que for, nem PT, nem PMDB, nenhum partido, eu acho que deve pegar um movimento e aparelhar, porque o movimento social, a associação de moradores, tem que ser autônomo, independente de partido. Então, eu, particularmente, brigo mesmo, luto contra aparelhamento de entidade, contra o uso político que se faz de algum movimento.